Fala pessoal, tudo certinho? Vamos começar agora o primeiro vídeo do nosso canal, o canal feito por mim e por Cláudia, minha colega. E como primeiro tema a gente resolveu tratar sobre como criar conteúdos para as redes sociais. É um tema bem geral, bem abrangente. Obviamente que nesse vídeo a gente não vai conseguir de forma alguma mostrar todo o processo criativo, todo o processo de criação de conteúdo para as redes sociais. E a ideia aqui é ser um pontapé inicial, um start para quem quer, seja produzir conteúdo profissionalmente como social media para as redes sociais, ou uma pessoa que já é usuária da rede e quer ter um perfil mais profissional, trabalhar de forma mais eficiente, mais eficaz a sua imagem e sua reputação por meio das redes sociais, ou que tem um pequeno negócio e que quer fazer a gestão desse negócio lá pelas redes sociais. Então, bora lá? Eu tive como base para montar esse vídeo o lead jornalístico. O lead jornalístico é, em termos grosseiros, o primeiro parágrafo de uma matéria jornalística que contém as informações principais. Por exemplo, o que, quem, quando, onde, como e por quê. Então, essas 6 perguntas a gente vai se utilizar para criar um projeto de comunicação em redes sociais, tá joia? Primeiro ponto, o que? Nessa questão, a gente vai definir o conteúdo que a gente vai publicar. Então, isso vai depender muito do seu objetivo. E só quem pode dizer qual é o objetivo da rede social é você. Então, vamos ter uma pegada pessoal passando para profissional. Vamos imaginar um advogado, que ele é um advogado trabalhista, ele pega causas trabalhistas e ele sempre compartilhou coisas nas suas redes sociais do seu dia a dia. Então, uma festa que ele ia, uma viagem, nunca teve o sinal, assim, o start para trabalhar de forma profissional. E aí ele quer dar uma pegada mais diferente e o conteúdo que ele vai falar é: eu vou dar dicas, eu vou dar informações dos direitos que os trabalhadores, que os empregados têm. Então aqui, a gente já definiu, bem entre aspas, o objetivo e o que a pessoa vai falar. É importante a gente compreender muito essa questão do objetivo. A gente precisa ter um objetivo quando a gente está em rede social, principalmente quando a gente quer dar uma pegada mais profissional. E esse objetivo não cabe a mim ou a qualquer outra pessoa julgar a importância dele. Pode ser um objetivo de vaidade ou pode ser um objetivo profissional. Então, quando a gente tem claro o objetivo, a gente consegue ter uma luz maior sobre o conteúdo que a gente vai colocar. Então, o que? Beleza? Segundo ponto, quem vai produzir esse conteúdo e a quem se destina esse conteúdo. Pode ser que você mesmo seja o produtor desse conteúdo. Então, você com seu celular, com seus programas de edição, com os apps da vida, é importante a gente colocar, inclusive, isso no papel. Eu vou deixar uma planilha aqui embaixo para vocês fazerem download. Mas é importante a gente definir quem vai produzir esse conteúdo, porque a gente coloca no papel e tem o nosso projeto bem detalhadamente. Não necessariamente vai ser você. No caso do Além do Post, por exemplo, o conteúdo ele é feito de forma colaborativa entre mim e Cláudia. Se você tiver um negócio e que quer confiar a um profissional ou a uma agência a produção desse conteúdo, quem vai fazer isso é um terceiro. Então, coloca isso no papel, quem vai produzir conteúdo e também a quem se destina esse conteúdo. Então, aqui eu já começo a ter uma ideia, trabalhar um pouquinho o público-alvo. Eu não vou falar tudo sobre público-alvo, como definir público-alvo, como a gente faz análise de público-alvo. Isso vai ser projeto, vai ser tema de um outro vídeo. Mas são essas 2 primeiras questões iniciais. Quem vai produzir conteúdo e a quem se destina esse conteúdo. E a gente aqui, tá no plano do projeto. Pode ser que com o desenrolar da rede social, do conteúdo que a gente venha publicando, esse público mude um pouquinho, o que é perfeitamente normal. Como a gente tá no início, tá no projeto, vamos colocar as nossas expectativas. Quem vai produzir e a quem esse conteúdo vai ser destinado. Terceira pergunta, quando? Pode parecer besta, mas a gente precisa colocar um prazo, uma pequena meta para que esse projeto ele comece a execução. Então, hoje você está montando o seu projeto e aí você coloca, eu vou aqui definir um roteirozinho, vou definir o conteúdo, montar o texto, pegar as imagens que eu vou trabalhar e na próxima semana eu já quero ter esse quando, eu já quero colocar esse conteúdo em veiculação. Então, coloca esse quando
que você vai iniciar esse projeto e também, como a gente está falando de tempo, definir a frequência. Se você tem um perfil pessoal, talvez não seja interessante migrar totalmente para um lado profissional. Então, hoje você sempre colocou festa, o seu dia a dia, viagens que você realizou, foto entre amigos, e aí do nada você só passa a colocar e falar de coisas profissionais do trabalho. Normalmente isso não rola, até porque seu público ele foi acostumado, você construiu um público que foi acostumado a ver questões pessoais, sua rotina e seu dia a dia. Então você também não pode causar um espanto muito grande com o público que você tem. Então definir quando você vai começar e a frequência do novo conteúdo que você se propõe a fazer. Então, voltando lá ao meu exemplo do advogado trabalhista, ele vai continuar colocando coisas do dia a dia dele, o café da manhã, o almoço com a família, e aí ele decide que uma vez por semana ou 2 vezes por semana ele abre algum tópico de algum tema interessante que ele acha para o público dele. Então, 2 questões que a gente vê aqui. Quando você vai colocar esse projeto inicial de um novo posicionamento em comunicação na prática e a frequência que você vai colocar esse conteúdo. 4ª pergunta, onde eu vou veicular? Muito fácil, nas redes sociais. Mas calma, existem várias redes sociais. Eu posso veicular no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok. Então vamos estabelecer, primeiramente, já que a gente está num projeto, nesse start, nesse inicial, vamos estabelecer uma rede social para a gente ter como mídia base e publicar o nosso conteúdo nessa rede. Então, define aí no projeto, escreve no papel, na planilha que você vai baixar quando terminar esse vídeo, qual o local que você vai colocar o seu conteúdo, tá joia? E agora, se não me engano, a nossa 5ª pergunta, como que eu vou criar esse conteúdo? Que talvez seja a pergunta que fez você vir aqui assistir esse vídeo. Então, eu dividi em 3 tipos de estágios que a pessoa pode estar. Primeiro ponto, o estágio mega ultra inicial, de uma pessoa que não tem muita noção, muitos recursos, ferramentas de programa de edição. É possível eu ter uma rede social só com o meu celular, só com o recurso da câmera fotográfica? Sim. Inclusive tem um perfil que eu sigo, vou pedir para o editor colocar aqui do lado e também vou colocar na descrição desse vídeo, que é o Familiarizando Direito. É uma advogada daqui de Pernambuco, se eu não me engano ela é professora da UFPS, se eu não me engano, tá? Esse perfil Familiarizando Direito, ele é basicamente composto por foto que a própria pessoa que está por trás desse perfil coloca. Então coloca uma foto do seu dia a dia, uma foto trabalhando, uma foto dos livros dentro de casa e na legenda escreve um textinho sobre determinado tema que se escolheu falar naquele momento. E é algo que dá super certo. Então assim, é perfeitamente possível você ter uma pegada mais profissional, uma pegada mais bem feita na sua rede social, apenas utilizando a câmera do seu celular, e aí é importante que seja uma câmera boa, beleza? E os textos que você vai construindo a partir de leituras, de pesquisa, de análise da sua própria experiência. A segunda pessoa que está no estágio ali intermediário é alguém que com o celular conhece alguns programas de edição. Existe o Canva, não sei se é Canva, se é Canvas, o Lightroom, e uma diversidade de aplicativos que você encontra tanto de forma gratuita quanto de forma paga. Então assim, tendo um pouquinho de noção de estética, observando como alguns posts são feitos, você pode criar uma própria identidade visual a partir das cores e da tipografia para deixar o seu feed inclusive organizado. Isso pode até ser tema de um outro vídeo, pensando aqui direitinho, sobre identidade visual. Comenta aqui embaixo o que é que vocês acham sobre algumas dicas de como criar ou de como definir uma identidade visual de forma bem simples, que aí a gente vê se rola a fazer. Então, com esses programas, você pode fazer algumas imagens mais elaboradas, mesclando fotos do dia a dia e alguns recursos de edição. Uma colega minha que está se formando em psicologia agora, ela tem um perfil lá no Instagram, Maria Laura Cardoso PC. Ela faz todas as edições no próprio celular dela sobre os temas que para ela é importante falar dentro do universo da psicologia. Então, tá ali no nível intermediário e é o nível que todas as pessoas conseguem chegar fuçando, sendo curioso. Pega um aplicativo de edição, já imagina como vai ser a sua identidade visual e vai criando conteúdo ali. Você consegue fazer de forma fácil. E por fim, a terceira fase, que é quando a pessoa já mexe nos programas de edição
mais complexos, como o pacote Adobe, Photoshop, Illustrator, o Lightroom no computador, ou então tem uma agência. E aí eu dou como exemplo o perfil de um cardiologista que é amigo pessoal meu e que a gente faz a gestão das redes sociais dele, que é Marco Antônio Cardio, Dr. Marco Antônio Cardio, o perfil dele, se eu não me engano. E aí você vai ver que tem muitos recursos de edição, a gente trabalha a temática de cardiologia para ele e também mescla com alguns conteúdos pessoais. Você vai ver que é um perfil mais bem elaborado nesse sentido. Então, se você é uma pessoa que só tem o celular, é possível sim você mesmo criar conteúdo para as redes sociais e ter uma boa repercussão. E por fim, o porquê de a gente criar conteúdo para rede social de uma maneira mais profissional. A pesquisa do We Are Social, vou colocar também aqui no link da descrição, ela mostrou que a gente tem cerca de 3,8 bilhões de pessoas em todo o mundo acessando as redes sociais. E essas pessoas não buscam só entretenimento, mas também consumir conteúdo e conteúdo de relevância. Então você pode construir a sua imagem profissional ou pessoal de uma maneira mais bem organizada nas redes e colher alguns frutos com isso. Então, esse foi o primeiro vídeo do nosso canal, eu espero que você tenha gostado. Incentive a gente a produzir mais conteúdo desse tipo, então deixa o like aqui, aperta o botão de curtir, também se inscreve no nosso canal, que a gente vai tentar produzir um conteúdo muito massa pra vocês, tá joia? Claudinha, no próximo vídeo, vai falar sobre como criar filtros para o Instagram, uma tendência bem atual, beleza? Falou!